Fala pessoal, tudo bem? Olha só, quando eu estava fazendo o meu curso de comandos elétricos no Senai, uma das maiores dificuldades que eu tinha era de compreender o sistema estrela-triângulo. Por quê? Porque geralmente o professor ele passava a teoria no quadro, mas a gente não tinha a prática, né, ao mesmo tempo. Então você precisava assimilar, você ficava imaginando, poxa, mas como que é esse desenho aqui na prática? Tá? Porque a gente só iria no laboratório uma vez por semana, então a gente tinha essa dificuldade, pelo menos era a minha dificuldade de tentar imaginar isso aqui com isso aqui, tá? A prática e a teoria ao mesmo tempo. E se você também tem essa dificuldade, eu tenho certeza que a partir deste vídeo as coisas vão ficar mais claras na sua mente, na sua cabeça. Porque hoje você vai aprender estrela, triângulo do meu jeito. Essa primeira parte é o diagrama de potência. Na sequência, a gente vai ver o diagrama de comando. Se não me conhece, está no meu canal pela primeira vez, meu nome é Luciano Freitas, eu sou eletricista e eletrotécnico, e neste canal eu posto vídeos sobre instalações elétricas, painel de comando e entrada de energia da concessionária Enel. Se não for te pedir demais, gostaria que você desse o seu like, se inscrevesse nesse canal e, se possível, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para fortalecer e incentivar cada vez mais essa boa prática que é compartilhar conhecimento gratuito, conhecimento de qualidade, uma linguagem simples e fácil de aprendizado. Primeira coisa, pessoal, qual é o objetivo do estrela triângulo, tá? Estão vendo essa lâmpada? É uma lâmpada que a gente chamava de incandescente, agora é halógena. Essa lâmpada ela é 50 watts por 220, ou seja, para que ela me entregue 50 watts de potência em luminosidade, ela precisa estar conectada à rede 220. Se eu colocar ela em 110, obviamente essa potência não vai ser completa, tá? Porque a fabricação dela, a robustez dos componentes, do filamento, já precisa que tenha 220 volts para poder entregar 50 watts. Se eu diminuir a tensão, eu diminuo a potência. Se eu diminuo a potência, diminui também a corrente, tá? Isso aí é proporcional, isso aí já foi explicado aí em outras ocasiões. O motor também segue esses mesmos critérios, esses mesmos princípios. Tá? O motor, geralmente, motores acima de 5 CV, né? Ou não precisa ser de 5 CV, né? Mas até a concessionária, já fica essa dica, a concessionária de energia, ela exige, quando a gente apresenta um projeto para ela que tem motores que irão ser instalados, se esses motores estiverem acima de 5 CV, você precisa apresentar um diagrama de uma partida compensada. Ele não pode partir direto, né? Para não dar uma queda de tensão, né? Ficar dando aqueles baques na rede da via pública, né? Na rede da concessionária. Pode até dar multa isso daí, queda de tensão, se eles identificarem que é de uma determinada de um determinado consumidor, né? Geralmente fábrica ou enfim. Então o motor ele vem de 6 pontas, né? Que tem 6 terminais. Eles costumam vir configurados para serem ligados em 2 níveis de tensões: 220, 380, 380, 440, 440 e 660. Imagine você que esses 6 fios aqui, ó, são os fios que estão saindo da caixa de conexão do motor. Todo motor ele tem uma caixa. Quando você abre, tá o diagrama, né? Geralmente vem um papelzinho ou impresso, né? O diagrama, os fechamentos, né? Diagrama não, né? O esquema, né? O fechamento, a codificação e os fios, os condutores, eles vêm devidamente identificados com letras e números ou só números, né? Números de 1 a 6, geralmente, agora, atualmente, está vindo letras e números. Ok? Esses 6 fios aqui são de 3 bobinas, né? Cada bobina tem 2 fios, evidentemente. Na teoria,
a gente representaria essas bobinas assim, ó. Tá? Aqui, ó. Bobina 1, bobina 2, bobina 3. E esses 6 números que a gente fala, seria isso daqui, ó. 1, 2, 3, seria anilhas, né? Que vem aqui, ó, na ponta dos fios, tá? Aqui, 4, 5 e 6, beleza? Digamos que um dia desse você vai instalar um motor em um estabelecimento de um cliente teu e lá tem só 220. Então você vai fazer um tipo de fechamento aqui, né? Esse fechamento ele vai ser em triângulo, aqui, ó. Assim, ó. Detalhe. Não importa a tensão que esse motor pode ser ligado. Se 220, 380, 380, 440. Essa metodologia, essa forma de fazer esse fechamento, sendo ele 6 pontas, bem explicado, é do mesmo jeito, tá? Então não importa o nível da tensão, sempre você vai usar essa metodologia aqui. Vai ter 6 pontas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e você vai fazer uma combinação aqui. Né? Digamos que são 6 pessoas, vai formar 3 casais, tá bom? E qual que é esse fechamento? Digamos que eu quero ligar esse motor somente em 220. Eu não tenho 380, não preciso ligar ele em uma estrela triângulo. Então eu iria fazer isso aqui, ó. Eu vou conectar o 4 com o 2, tá? O 5 com o 3 e o 6 com o 1. Aqui na prática, como é que ficaria isso, Luciano? Assim, ó. Vamos lá. Eu conectei aqui o 3, ó. 3 e 6, ó. É uma bobina, tá? O 5 e o 2 é uma outra bobina, 5, 2. Tá? O 1 com o 4 é outra bobina. Olha só o que foi que eu fiz. Eu fiz isso aqui, ó. Por isso que se chama fechamento em triângulo, né? Porque parece mesmo um triângulo. Isso aqui seria essas bobinas, tá, pessoal? Seria isso aqui, ó. Aqui. Aqui. Eu fiz isso, ó. Beleza? Simples de entender. Tá? Então esse é o fechamento em triângulo, onde que se fecha na menor potência, na menor tensão que o motor permite. Se é 220, 380, vai ser o 220. É 380, 440, vai ser o 380. É 440, 660, vai ser o 440. Então, triângulo é a menor tensão que você tem lá, que o motor permite. Tá bom? E nesse diagrama de força, Luciano, como que isso daqui é, qual que é a relação disso aqui? Tá? Vamos entender então? Nesse caso aqui, olha só. Por isso que eu falei para vocês no início do vídeo, né, que às vezes era complicado, a gente via no quadro a explicação teórica, mas você ficava, poxa, como que é isso na prática? Né? Nem sempre o professor, o instrutor, ele tem criatividade, né, para tentar ilustrar, para facilitar o compreendimento. Né? Então ele aplica a teoria, vários dias de teoria, aí quando você vai para a oficina, para o laboratório, no caso do Senai, aí você dá de cara com os componentes, aí você precisa lembrar toda aquela teoria que você viu lá atrás, né? Para poder associar, aquilo lá é isso aqui. Né? Então aqui eu estou tentando, né, ilustrar da melhor forma possível, tá bom? Mostrando o motor, mostrar os componentes aqui. Agora vamos compreender esse diagrama de potência, alimentação elétrica. Isso aqui não é o diagrama de comando, tá? Onde que tem as botoeiras, não é ainda. Então, a gente vai ver isso numa segunda oportunidade. Eu tenho aqui a rede elétrica, né, no estabelecimento do cliente. Eu tenho aqui 3 fusíveis, detalhe, no diagrama sempre que você vê F, significa fusível, tá? F1, F2, F3. Que tipo de fusível, Luciano? Só pode ser fusível? Não. Aqui
Pode ser o que você quiser, pode ser um disjuntor caixa moldada, pode ser esse tipo de fusível aqui, ó, NH, pode ser esse tipo de fusível aqui, de AZ, tá? Desde que seja dimensionado. O mais comum aqui é ter fusível do tipo NH, tá? Que é esse tipo aqui, ó. O mais comum é você encontrar isso aqui, ó. Tá? Tipo NH. Tem várias categorias, tá? Esse aqui é o GL. GL, GG. G minúsculo, G maiúsculo. Mas isso aí a gente vê em outra oportunidade. Então, o primeiro componente que eu tenho aqui são fusíveis. E esse aqui, que significa o quê? Isso aqui é um contator, tá? Que é isso aqui, ó. Contator. Contator de potência. Todos esses componentes são devidamente calculados, tá? Para carga que ele vai atender, não é aleatório assim não. Isso aqui está representando a bobina dele, então eu coloquei ele aqui, ó, de K2. Por quê? Porque aqui nós temos 3 contatores, percebe? Ó? K3 e K1. Já já a gente vai conhecer a função de cada um aqui no funcionamento. E esse FT1 quer dizer o quê? Isso aqui é o relé térmico. Esse componente aqui, ó, ele fica grudadinho aqui, ó, no contator, tá? Contator, ó, na sequência já vem relé térmico. O relé térmico vai para onde? Para o motor. Legal? Fusível K2, relé térmico 1. Detalhe. Quantos componentes você tiver da mesma categoria, da mesma classe, ele precisa ser numerado, senão depois dá uma confusão lascada. Eu tenho 3 contatores, então tem que ter, ó, K1, K2, K3. Eu tenho 2 relé térmico, então tem que ter, ó, FT1, FT2, tá? Se tiver vários, tem que ter lá 1, 2, 3, tá? Senão tu vai se enrolar aí. Digamos que eu queira partir esse motor na tensão nominal, 220, triângulo. Como que esses contatores vão funcionar? Quem entra primeiro? Vamos entender a lógica, pessoal. A lógica, olha, a rede, são 6 fios, concorda? São 6 fios que saem dentro do motor. Eu não tenho aqui 3 fios para cada lado, então, obviamente, essas bobinas, elas têm que ser ligadas os 6 fios. Então, eu tenho 3, ó, vindo por aqui, ó. Isso aqui, ó. 3 fios está vindo por aqui, concorda não? Ó? Passou por K2, passou por FT1 e alimentou 1, 2 e 3. A outra extremidade, aqui nós temos 1, 2, 3. E essas outras extremidades aqui, ó, 4, 5, 6. Ó, ele desviou por aqui, ó. Então o K3 tem que entrar. O FT2, certamente ele tem que estar com os contatos fechados. Ele só abre em caso de superaquecimento, né? Se o motor aquecer. Então eu alimentei essas outras extremidades da bobina, ó, 4, 5 e 6 aqui, ó. Tá? Então eu liguei aqui em paralelo, tá? Legal. Mas digamos que esse motor seja de uma potência alta, né? Sei lá, 5 CV, 10 CV. Eu não posso permitir que ele parta direto, vai dar uma queda, né, de tensão. Dependendo da máquina, ele pode ficar partindo toda hora. Se for uma prensa, por exemplo, ou qualquer outro tipo de sistema que o motor tem que estar partindo toda hora, então vai ficar oscilando, né? Vai ficar dando aqueles baques na rede elétrica do cliente. Então eu vou fazer com que ele parta em dois tipos de tensões, só que uma tensão não existe. Eu só tenho 220, então eu vou fazer um fechamento em triângulo para que ele parta em 380. Lembra daquele exemplo da lâmpada? Que ela é 50 watts por 220, se eu colocar ela em 110, a potência dela vai cair. Mesma coisa, se eu fizer um fechamento em estrela e não tenho, que seria para 380, aqui ó, digamos que esse motor seja 220, 380. Você concorda que se eu fizer a configuração das bobinas para funcionar em 380, mas eu não tenho, a potência dele vai ser bem menos a corrente também? É isso. Esse é o objetivo. Diminuir a corrente de pico. Não, corrente de partida, tá? Quando estiver falando de motor, é corrente de partida. Corrente de pico é outra coisa, tá? Então vamos lá. Como que eu faço esse fechamento aqui? Fazer esse fechamento assim, ó.
Percebe? Estrela. A numeração, Luciano, a mesma coisa. 1, 2, 3. E aqui no meio eu vou ter o 6, o 4 e o 5. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu juntei o 4, o 5 e o 6. Fiz uma xuxinha, isolei, digamos que eu estivesse... Vamos imaginar uma outra situação. Você vai instalar um motor numa fabriquinha lá do seu cliente e lá tem 380 e o motor permite 220 ou 380. Só que você vai ser direto, vai ser uma ligação direta. Então você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar as pontas 4, 5 e 6, vai juntar, isolar, larga de lado. As que sobraram, a 1, 2, 3, vai direto no contator ou no protetor térmico, tá? No relé térmico que vai proteger, tá bom? Isso manualmente. Você fez uma vez só e largou lá, tá? Não vai ter essa de 2 partidas compensadas. Beleza. Mas eu quero que isso aconteça no automático. Quero que isso aconteça no automático. Eu quero que ele parta em estrela, para partir suave, corrente baixa. Depois de uns 5 segundos, aí vai entrar outro tipo de componente, né? Que é o relé de tempo estrela triângulo. A gente fala, eu tenho ele ali, mas a gente fala dele em outra ocasião. Quando, sei lá, 5 segundos, sai o estrela e entra o triângulo. Depois que ele pega a inércia, né? Depois que ele sai da inércia, o motor, sai o estrela e entra o triângulo. Mas e aqui na prática? Era uma das coisas mais difíceis, tá, pessoal? Eu acho que até aqui já vale aquele like, não vale não? Eu acho que vale. Deixa aqui nos comentários se você está assistindo até esse instante aqui. Quero que ele parta em estrela primeiro. Quais os contatores que vai partir aqui primeiro? Quando eu apertar aqui, ó. Pá. Vamos buscar a lógica disso. Eu não tenho que fechar o 4, o 5 e o 6. Aqui eu faria manualmente. Aqui eu estou fazendo através daqui, ó. Ou seja, esses 3 fios aqui, ó. O 4, o 5 e o 6 que está saindo de dentro do motor, que eles deveriam estar juntos aqui, ó. Eu estou juntando eles aqui, ó, nesse contator, no K1. Então, o primeiro que vai fechar é isso aqui, ó. É o estrela. Fechei. Esse daqui entra? Não. Só aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. E o outro normal. K2 entra, energizei esses 3 fios aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui eu curto-circuitei. Então, eu criei essa situação aqui. Concorda, não? Então, ele vai partir suave. Quando ele pegou a inércia, sei lá, 5 segundos, K1 sai, entra K3, para poder fazer o triângulo, depois que ele pegou o embalo. Simples, viu? Como eu falei, eu prometi para você que ia ser simples de entender. Correto ou não? Isso aqui é um vídeo, você pode rever novamente. Detalhe, pessoal. Está bem na cara que essas 3 fases aqui, ó, o K3, jamais ele pode entrar junto com o K1. Óbvio, né? Que aí eu estou pegando essas 3 fases aqui, ó, e estou fechando curto aqui. Então aqui, ó, tem que ter um intertravamento aqui, ó, entre o K3 e o K1. Quando um tiver conectado, quando um tiver acionado, jamais esse pode entrar. Tá? Existe uma forma de fazer esse intertravamento aí, que é outro assunto, talvez para outro vídeo grande. Intertravamento. Tá? Jamais o K1 pode entrar com o K3, senão tu vai fechar curto aqui, ó. Concorda ou não? Aí, ó. Acompanha aqui, ó, o raciocínio. Ó. Tá vindo a tensão aqui, quando chegar aqui, elas estão curto-circuitadas aqui. Então, quando você estiver entrando em estrela, o sistema estiver entrando em estrela, jamais o K3 pode entrar com o K1. Jamais. Tá? Intertravamento. Legal? Isso a gente vê no diagrama de comando. Beleza? Mas isso aí é uma outra história. Galera, um vídeo que vocês assistem no YouTube, seja de mim, de outros canais famosos, de outros profissionais muito mais gabaritados do que eu, um vídeo que vocês assistem de 15 minutos, o cara demorou uma média de umas 5 horas para preparar ele. Sabia? Cenas diferentes, edição, erros que a gente comete, porque assim, quando a gente... Quem tem responsabilidade, né? No YouTube.
transmite um conhecimento, você precisa estar consciente do que você está falando, tá? Logicamente você estudou e muito, tá? Para você transmitir aquilo lá, senão está orientando uma pessoa errada aí, a pessoa pode se acidentar, causar um prejuízo grande, tá? Então isso daqui levou tempo para eu estudar, né? Vários cursos que eu tenho, levou umas 4 ou 5 horas para eu gravar tudo isso aqui, então eu espero o mínimo da sua parte, né? O reconhecimento, deixar o like, deixa um comentário aqui se ficou dúvida, se você gostou não custa nada, né? Às vezes a pessoa vê um vacilo, um deslize de um vídeo no YouTube, a pessoa não deixa passar, vai lá e vixe, cara, isso aí não é assim não, meu amigo, não sei o que lá, para criticar, né? Porque o ser humano, infelizmente, ele sente mais prazer na crítica do que no elogio, tá? Então, tira aí, deixa um comentário aqui, pô, cara, eu gostei e tal, fiquei com essa dúvida, deixa sugestão, pô, se você tivesse explicado assim, teria sido mais fácil de compreender, beleza? Deixa elogio, deixa sugestão, não é crítica, é sugestão. Luciano, se você fizesse assim, seria bem melhor, cara, pô, beleza? Deu alguma vacilada aqui, Luciano, esse detalhe aqui, você meio que, não é meio assim não, cara, geralmente é assim, pode deixar aqui também, tá bom? Crítica, geralmente ela vem em crítica aqui, fulano não aceita crítica, não, existe diferença entre insulto e crítica. Você deixar um comentário assim, meu amigo, vai estudar, você não sabe o que você está falando, isso aí é um insulto, por quê? Porque você falou por falar, você não deixou uma base de informação, você não deixou um apontamento, um fundamento, fundamentado. Não, é assim, porque a norma tal, ou não sei o quê. Pô, então realmente o cara fez uma crítica, mas ele tem um fundamento do que ele está falando. Agora você falar por falar, criticar por criticar, isso não é legal, tá? Se ficou até aqui, deixa seu like, compartilha com os amigos. Logo aqui abaixo tem um site, clica nele e conhece 3 cursos profissionalizantes que eu tenho. De repente um deles pode te ajudar e fazer diferença na sua carreira profissional. Um abraço, até a próxima.